Quando você coloca um jogador. Não foi, do Danilo? Foi Zubeldia. você? Sim. Exato. A colocação do William ali, se tivesse entrado antes e tal. E aí? Aí se tira o Garoto. Lucas e o São Paulo toma outro lá. Meu Deus, que técnico maluco! Tirou o Lucas. É sempre assim. Essa é a pergunta, Arnaldo. E Só aí, que toda vez que esse menino entra, ele resolve, né? Tem isso, né? Minhocas na cabeça do Zubeldia agora? Eu acho que a colocação do Danilo, agora repassada pelo Trajano, é muito comum, muito similar às que fazem para o Abel, fizeram ano passado, estão fazendo esse ano. Sobre a cautela com os mais jovens, né? Primeiro com o Hendrick, depois com o Estevão. Não acho, já de antemão, que o William Gomes é do nível do Hendrick e do Estevão, mas eu acho que ele é muito bom jogador, desde a base, desde o sub-17. E também tem uma história aí que é importante a gente frisar, que ele começou a ser mais utilizado depois que ele renovou o contrato, certo? Para que ele não... Né? Aquelas coisas da base do São Paulo, né? Que o moleque entra, se destaca e depois tem mais 6 meses de contrato e vai embora. Então, assim, com um contrato renovado, com uma multa mais alta, ele começa a ser mais utilizado. Mas eu vejo, né, Tironi, que, primeiro, Copa tem uma coisa peculiar, emocional, mata-mata, que o pontos corridos não tem. Pontos corridos é uma coisa mais diluída. E também você tem que levar em consideração os adversários, tanto no Brasileiro quanto nas Copas. O São Paulo pegou 2 adversários nas Copas agora, fortes, experientes, brutos, para dizer o mínimo. Atlético foi eliminado e Botafogo. O time do Cruzeiro é um ótimo time, mas é um time leve, técnico. E aí eu acho que a formação do Zubeldia com o William Gomes, com 3 zagueiros, que eu amo, vocês sabem, tô com a caneca aqui, funcionou demais. Aliás, o São Paulo foi imensamente prejudicado pela arbitragem. Mas assim, não é um lance ou outro. Foi uma coisa absurda. Pereira Sampaio, o nome dele. Como venceu, fica para lá. Mas foi uma coisa escandalosa, né? Pênalti, lances para vermelho, linha do VAR na diagonal, estranha, com decisão. Foi uma coisa bizarra, mas ficou em segundo plano. O São Paulo fez um grande jogo, mereceu vencer por mais gols, e é incrível como o Cruzeiro é um adversário cabalístico na vida do São Paulo. É incrível, o São Paulo ganha sempre do Cruzeiro, lá, cá e tudo mais. E mantém o time numa colocação decente no Brasileiro, para quê? Se for eliminado da Copa Libertadores pelo Botafogo, o time mais forte do Brasil, exista uma boia, não para disputar o título, mas para jogar pela Libertadores do ano que vem, entre os 4. Acho que só, Juca, a exibição do time e de alguns jogadores coloca, assim, dúvidas para o Zubeldia na quarta-feira. Mais do que isso, ele coloca uma possibilidade de confundir o Arthur Jorge. O São Paulo vai para o Rio com pontas mais rápidos, com 3 zagueiros, com a formação mais tradicional, porque, segundo o técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra, quando o Cruzeiro foi entender o jogo, com 3 zagueiros e tal, o São Paulo surpreendeu o Cruzeiro. E o São Paulo pode surpreender o Botafogo, né? E o William Gomes talvez seja daqueles que participaram do jogo de ontem o mais candidato a ser titular na quarta-feira. Mas vou insistir. O tipo de jogo do Botafogo, a marcação, ele vai ter muito mais dificuldade do que teve contra o leve time do Cruzeiro no Mineirão. Então, estão coisas ali para o técnico escolher. O que eu acho, sempre achei e continuo achando, ainda mais agora com tantos zagueiros bons, o sistema ideal do São Paulo deveria ser com 3 zagueiros. Com 3 zagueiros, sobra o Rafinha. O Rafinha teria que sair do time. Porque sabe o que me chama a atenção nesse momento, Tironi? Isso já aconteceu com o Abel também, voltando à comparação. O time considerado titular do São Paulo é um time mais velho, mais lento, e que está meio no último canto do cisne, sabe aquela coisa? Então, também esses caras, eles estão jogando a última cartada. Alguns devem até encerrar a carreira, caso do Luiz Gustavo e do Rafinha. Enquanto alguns outros estão pedindo passagem lá atrás. É o momento de fazer essa transição.
Isso só o técnico pode responder. E aí, o Lúcio Beldia não precisa falar como o Abel falou na coletiva, agora fazendo a última comparação, e acho que essa é a distinção, que o número de cartões é a mesma coisa. Como responder uma pergunta tentando dialogar com quem está perguntando e não atirando 150 pedras. Porque a pergunta que o Abel teve que responder simplesmente foi essa. Maurício e Rafael Veiga poderiam jogar juntos? Foi essa a pergunta feita. Não foi essa, Danilo? Então, e aí é a mesma pergunta, ou quase a mesma que se faz ao Zubeldia. O William Gomes merece ser titular? É melhor jogar com 3 zagueiros? É simplesmente esse tipo de pergunta. E vamos ver como é que o Zubeldia, que é um estreante na temporada brasileira, se vira para quarta-feira. Se ele mexe muito ou mexe só um pouquinho. O Arnaldo, só queria fazer um reparo histórico em relação ao Cruzeiro e São Paulo. Lembrando que na vez que eles decidiram, a Copa do Brasil deu o Cruzeiro. Ah, sim, no mata-mata, mas é a maior vantagem de um clube sobre outro no confronto direto do Campeonato Brasileiro em todos os tempos. É uma coisa... Qualquer clube... O São Paulo tem Campeonato Brasileiro, ninguém tem a vantagem. Como é que é? O São Paulo tem 50% de vitórias sobre o Cruzeiro. É uma vantagem que o São Paulo tem maior contra o Cruzeiro que contra o Guarani, por exemplo. É uma coisa completamente... Contra a Portuguesa, enfim. É um negócio bem espantoso, realmente. Deve mexer... Agora, escute, a gente fala de técnico, ninguém vai falar nada do Ramon Garcia, Ramon Dias, batendo no Gandula, agredindo o Gandula. Falaremos com certeza. Eu acho que não bateu nem agrediu, não. Não, empurrou? Não, é um empurrão. O empurrão é porque pode achar que é uma agressão. Não? Ele não devia ter feito isso, é um gesto... que não se justifica, que até se justifica pela pressão do jogo, mas deu a impressão que foi, e o título que todo mundo deu, até eu na hora não vi depois, que ele teria dado um soco, uma porrada, ele deu chega para lá no cara, você entendeu? Pode até ser punido por isso, mas eu não considero esse chega para lá, um empurrão, como uma agressão. Tá. Aliás, né, o tema, né, Juca? Gandulas, enquanto não tivermos providências, e providência é perda de mando, não é suspender Gandula. O precedente aberto é o Gandula do Allianz, é o Gandula do Corinthians e murcha a bola, é o Gandula, né? Enquanto a gente não tiver providência, não é tirar o segurança do Vasco, enquanto não tiver providência, perda de mando, sem torcida e tal, suspender Gandula eu também suspendo. Porque o Gandula virou uma peça, uma arma aí, o Gandula antigamente eram jovenzinhos, eram meninos. Hoje em dia é tudo homem feito que muitos deles seguram a bola mesmo, atrasam o jogo, ou repõem rapidamente quando o time está perdendo. Houve uma época aqui em São Paulo que os gandulas eram todos alunos da Escola de Educação Física. E aí era uma gente que agia corretamente. É um absurdo. Agora, você esperar o quê? É o espelho da CBF. Né? Vai esperar o quê de Ginaldo Rodrigues, nesse sentido? Né? Ou do nosso Tribunal de Justiça Desportiva? Brincadeira. Até agora não julgaram o texto. Até agora. O campeonato está acabando e o texto continua aí. Exatamente. Muito bem. A galera segue mandando mensagem aqui. O Matheus Albuquerque manda um viva o cadeirismo. E tem uma mensagem aqui para você, viu, Juca? Do Luiz Figueiredo. Depois de meses criticando, veio me retratar. Hoje o Juca falou bem das brabas, deixou de ser o profeta do anticorintianismo e voltou a ser o maior corintiano de todos os tempos. Viva o Juca Kfouri. Amigo, mas peraí. Que profeta do anticorintianismo? Eu sempre falei bem das brabas. Agora, você quer que eu fale bem de quem? Do Augusto Melo? Do Pedro Raul? Do Igor Coronado? Do Mateuzinho? Do Bidu? Do Corinthians correndo mais uma vez o risco do rebaixamento? Isso não é ser anticorintiano, não. Isso é ser corintianíssimo. Alertar os corintianos para a miséria que está lá em Parque São Jorge. Essa é muito boa.
Vamos falar já do Corinthians. Só quero voltar uma questão, Mauro, sobre esse São Paulo aí. Porque, como o Arnaldo falou, tudo bem, são jogos diferentes, parari e parará, só que tem gente, vamos dizer assim, pedindo passagem. O William Gomes, por exemplo, toda vez que entra, joga bem. Não dá para colocar esse cara no time agora, quarta-feira. Essa é a grita de parte da torcida do São Paulo. Acho que a questão é se ele entende que está preparado para o tipo de jogo que o São Paulo vai enfrentar, né? O São Paulo vai ter 2 jogos agora contra o Botafogo. O Botafogo é o favorito do confronto, tem um time melhor, está no bom momento. Primeiro jogo é no Rio, São Paulo tem que sair de lá com um resultado favorável, né? Para poder decidir em casa. Se tomar lá uma tunda vai ficar difícil. Mesmo uma derrota por um gol pode ser bem complicado. Você vê que o Palmeiras perdeu por um gol e não conseguiu a classificação jogando a partida de volta em São Paulo. Então, acho que vai muito da percepção do técnico e da sua coragem de repente, fazer mudanças mais arrojadas. Né? Eu só acho que, às vezes, o Zubeldia é muito cobrado. Acho que os caras superestimam o time do São Paulo. E aí cobram do técnico, que tem acertos e erros, mas acho que tem mais acertos do que erros, como se estivesse comandando uma seleção do mundo. Não é assim. Acho que não é assim. A eliminação para o Atlético foi um resultado que acontece, é normal, um confronto contra um time que tem uma má campanha do Brasileiro, mas tem bons jogadores, um gol em casa, né? Uma atuação ruim dos dois, um gol bem circunstancial ali, que condicionou o segundo jogo. Eu acho que foi um certo exagero com relação a isso. Eu queria fazer uma rápida observação, o Tirone, sobre um outro assunto, só para não deixar passar, que está acabando o tempo. Claro. Ontem o Rio de Janeiro viveu um domingo de muita violência, né? Com torcedores do Vasco e do Flamengo se enfrentando em vários pontos da região metropolitana, Duque de Caxias, Jacarepaguá, e etc. E pontos diferentes da cidade, uma distância enorme do Maracanã, e isso tem se agravado, e o Ministério Público do Rio de Janeiro precisa rever essa questão da proibição das torcidas organizadas. Eles proíbem o CNPJ das torcidas, várias delas, mas essas organizações, elas continuam muito grandes e crescendo. Na clandestinidade, digamos assim, elas parecem que ficam maiores. Então você percebe em rede social, e acompanha isso com muita atenção, como essas torcidas estão muito numerosas, cada vez mais proibidas, mas mais integrantes, mais gente na pista, mais gente se enfrentando. Os confrontos são comemorados antes de acontecer. Ao longo da semana ficam ali em provocações, anunciando, domingo é guerra, e tem guerra. Isso pode algum dia acabar afetando pessoas que não têm nada com isso, que estão passando, que pode tomar um tiro. Teve tiro ontem, porrada e bomba. Quer dizer, do que adianta? Nada. Está na hora do Ministério Público entender um pouco mais a questão, liberar as torcidas, liberar o CNPJ e punir com extremo rigor o CPF. Não adianta nada você punir o CNPJ e liberar o CPF. E há anos continua isso e não adianta nada, não resolve nada. E eles não têm poder de barganha com o comando da torcida. Simplesmente por quê? Porque elas estão proibidas. Elas estão na clandestinidade. E ontem foi pesado, até inclusive conversei com algumas pessoas sobre isso, e pessoas que já fizeram parte da torcida organizada, tá? E que me diziam, olha, está cada vez pior. Esse domingo foi mais violento do que todos os outros Vasco, Flamengo e Vasco. E está ficando bem complicado. Ontem teve gente baleada, gente espancada, e isso tem sido uma rotina. Todo mundo sabe o que vai acontecer. E diante acho que do pouco conhecimento do problema, da falta de um aprofundamento no estudo do problema, isso continua. Até o dia que aconteceu uma tragédia com uma pessoa que está passando pela rua, que tem nada com isso. Tem uma imagem ontem de um ônibus, acho que foi Caxias. O ônibus está passando e o couro está comendo em volta ali com bomba, com porrada, gente correndo para lá e para cá. E tem uma hora que vem um caveirão, o blindado da Polícia Militar, para poder separar a confusão. E tem gente na rua, cara, passando, indo para o trabalho, indo para casa, enfim. Está na hora do MP do Rio parar e pensar sobre isso, sabe? Porque essa medida não adianta nada. Comprovadamente ela é inútil e só está dando força aos grupos que crescem e que são cada vez mais armados e violentos. Ótimo ponto. Boa. Aliás, um detalhe. Quarta-feira, Maracanã, 7 da noite, Fluminense Atlético Mineiro. Engenhão, 9h30 da noite, Botafogo e São Paulo. No Rio, isso. Torcida do Fluminense, do Botafogo, do São Paulo, que é aliada do Flamengo, a do Atlético aliada do Vasco, tá? E o Botafogo, lógico. Botafogo, Fluminense, São Paulo, aliado do Flamengo, e Atlético, aliado do Vasco. Então, as 4 torcidas envolvidas. Quinta, Flamengo e Peñarol. Morreu um torcedor do Flamengo, um cara de povão que estava na praia, agredido por torcedores uruguaios no confronto de 2019. Briga engarrafada. Vai ter tempo ruim. E
conversei com um colega lá do Uruguai que já me falou, olha, aqui já estão preparados para a guerra, vai ter confusão lá também. O que acontece? No Uruguai eles não podem fazer nada. Agora, como é que eles vão lidar com isso no Rio de Janeiro? Não sei. 4 torcidas envolvidas, 6 torcidas, as 4 do Rio, a do Galo e a do São Paulo. É o que vai acontecer nessa quarta-feira de 2 jogos no Rio de Janeiro, e na quinta tem Flamengo e Peñarol, também um jogo internacional com muita rivalidade entre as torcidas. Realmente é bom. Claro ponto. Que torcida única não resolve nada, hein? Só para avisar. Sim, antes que e no nada, Rio ainda nada. Nada. Se ontem fosse torcida única do Rio, isso não impediria os vários confrontos, como acontece aqui em São Paulo também. O dia do jogo, o dia do clássico, ele cria assim, eles poderiam brigar qualquer dia, mas quando é o clássico, mesmo quem não vai ao jogo, não tem ingresso, vai para a pista. É hoje. Hoje está todo mundo na rua. É hoje que a gente vai se enfrentar. Esse é o lema. Aqui não é muito diferente, não. O que revela que ponto chegou a humanidade, né? Porque é isso entre as torcidas, é o debate político que acaba em cadeirada, é tiro na Flórida, lá com o homem jogando golfe. Realmente estamos bem. E o aquecimento global é mentira. Ô, Juca, Corinthians. Então. Está aí em antepenúltimo lugar. Tem uma euforia toda, Depay, tal, o meio da semana, loucura, dia da transparência, agora virou, tal, mas tudo bem, que não era um jogo que você achava que ia ganhar do Botafogo. Mas aí tá enrolado, né? Veio um amigo Figueiredo e disse que eu estava de anticorintianismo. O que serviu o dia da transparência? Primeiro, demorou 3 meses para acontecer, porque tinha sido prometido para abril. Segundo, revelou-se que em 6 meses da nova gestão, o Corinthians deve mais 200 milhões. A tal gestão responsável. Mais 200 milhões. Era 2 bi 100, agora é 2 bi 300. Então, bom, pelo menos foi transparente. A gente sabe que essa gestão já aumentou em 200 milhões. Como diz Zé Trajano, quem é o Depay? É o Pelé que está chegando? O Messi? Não. Por que achar que o Depay vai tirar o Corinthians da zona do rebaixamento? Com todas as características que tem o Depay, menos ligados a fiel torcida, impossível. Ainda ontem vi uma matéria sobre os relógios e os automóveis do Depay. E as amizades do Depay, né? Daniel Alves pagou não sei quem para tirar não sei quem da cadeia. Então, é tudo muito artificial. Agora, o torcedor é tão sedento de uma novidade, de alguma coisa que lhe dê um alento, que vira o que virou. O Botafogo fez... Não é nem dizer que o Botafogo fez o Corinthians pôr os pezinhos no chão, né? Porque tinha que ser muito fanático para achar que o Corinthians ia ganhar do Botafogo, porque o clima na quarta-feira, depois do jogo Juventude, era esse, né? Agora vai lá e vai ganhar do Botafogo e ainda vai brigar por classificação lá em cima. Viu o que o Corinthians fez, principalmente no primeiro tempo. Acovardado. Então, a situação do Corinthians permanece perigosíssima. O Corinthians está na UTI num quadro estabilizado. Há semanas que fica ali entre os 4 últimos. Agora está entre os 3 últimos. Então não há motivo nenhum, infelizmente, para otimismo. Mas pode ganhar a Copa do Brasil, a Sul-Americana, vai jogar terça-feira, não é amanhã, em Fortaleza. Quem é favorito? Não, mas podemos perder lá de 1-0, chega em Itaquera, uma hora isso para. Então não há motivo nenhum para o corintiano estar otimista. Nenhum, nem o Depay. Agora, dizer isso faz com que um velho corintiano que amargou 23 anos na fila acreditando, vire anti-corintiano. O que vai fazer? Não pode fazer nada.